Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 24 até o capítulo 22, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a tua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, e te agradecemos pela tua palavra lida, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a tua palavra. Nós temos de entendimento, sabedoria vindo do Senhor, para que possamos compreender, guardar e aplicar aquilo que o Senhor tem trazido para nós. É em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então nós viemos aí até o capítulo 21, versículo 23 da semana passada, onde ele faz a descrição da Nova Jerusalém. E todas as vezes que eu retorno a esses estudos de Apocalipse, especialmente aqui no capítulo 21, a descrição da grande cidade me faz lembrar desses hinos que nós cantamos aqui, o 192, como que a gente cantou na semana passada também, né, da Cidade Santa. Porque eu sinto falta que era algo muito comum para a igreja, até a década de 90 mais ou menos, nós falarmos a respeito do céu. Só que hoje você preste atenção, as igrejas parecem que se esqueceram de falar do céu. A gente muito pouco ouve falar sobre isso. Tanto é que eu brinquei na outra semana, né, que hinos como esse que nós cantamos hoje, muita gente considera como se fosse hino de velório. Só porque ele começa dizendo, junto ao trono de Deus preparado, aqui está um lugar para ti. Aí o pessoal já está pensando, é morte, porque... Só que se você olhar as outras estrofes do hino 192, ele vai falar da grandiosidade da glória, né? A segunda estrofe diz que os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Quer dizer, aquilo que nós temos melhor aqui na terra não vai dar nem ideia do que nós vamos ter lá no céu. A terceira estrofe, que a gente tem que conservar na lembrança as riquezas desse país, né? E a quarta estrofe fala que quem quiser desfrutar das venturas, né, das grandes coisas que no belo país haverá, tem que ter alma pura que de graça Jesus lhe dará. Ele está falando de salvação, ele está falando de glória, ele está falando do céu. E as duas últimas estrofes, quando ele fala desse lindo país, me faz lembrar da obra de C.S. Lewis, quando ele escreve aquela coleção de livros, que foi bem famoso, chegou a virar filme, das Crônicas de Nárnia. Quando você vai acompanhar as histórias de C.S. Lewis, é uma obra de fantasia com base cristã, ele cita, né, porque em Nárnia, o leão, que é o personagem principal, que é Aslan, ele representa Cristo, é uma representação de Cristo ali na história de Lewis. E na história sempre conta sobre o país de Aslan, né? É um belo país, esse mesmo belo país que referencia aquilo. Então é falar da Nova Jerusalém, que nós vimos na semana passada, até o versículo 23, a sua descrição, como que gloriosa, né? Ruas de ouro, os muros com pedras preciosas, os fundamentos, as portas como pérolas, são todas descrições de algo preciosíssimo
para nós entendermos que Deus tem para nós algo extremo, valioso a nos oferecer na glória para estarmos com Ele. Mas o que é mais valioso do que tudo não são ruas de ouro, porque se você pensar em ruas de ouro, o que é que serve ruas de ouro? Pense, qual a utilidade de ruas de ouro? Se o metal fosse algo assim bom para fazer esse tipo de coisa, por que ninguém faz o metal, o piso de uma rua, por exemplo? Os nossos pavimentos são todos diferentes. Por quê? Tem um objetivo, né? Quando você pega as nossas rodovias, que tem um asfalto, tem um objetivo. É construído para quê? Para os carros rodam ali, é o contato do pneu com o asfalto, a aderência, a segurança, a pavimentação tem que ficar reta para não dar problema, mas a rua de ouro não tem serventia nenhuma. E ainda mais no céu, onde não vai haver ganância, onde não vai ter gente querendo ter mais do que os outros. Para que serviria ruas de ouro? Ela é simplesmente uma descrição de coisas maravilhosas. É algo que ninguém podia imaginar. Então, quando ele fala de rua de ouro, ele fala de uma rua construída como nenhum homem poderia construir. Então, esse é o significado. Mas a realidade do mais maravilhoso na glória desse belo país, conforme menciona o hino, é a presença de Deus, que nós lemos lá no final do versículo 5, capítulo 22. O Senhor estará conosco, o Senhor brilhará sobre eles. A presença de Deus é o que há de mais valioso. Então, como dizia certo pregador, né? O céu é céu porque Deus vai estar lá conosco. O inferno é inferno porque não vai ter presença de Deus. Esse é o ponto principal. Não é o que tem ali ou o que não tem, mas é quem vai estar lá e quem não vai estar. Isso que vai definir o que é salvação e o que é condenação. Vida é estar na presença de Deus, e morte é estar distante de Deus. Assim, depois de descrever a cidade, as coisas mais maravilhosas que ele pode dizer, ele vem a partir do versículo 24, por isso nós fomos só até o 23, para poder conseguir dividir melhor, para a gente não se alongar demais, falando sobre como essa cidade vai lidar com as pessoas, né? O versículo 24, ele começa dizendo: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quem costuma procurar Apocalipse como se fosse uma sequência indizível, como se todos os capítulos contassem a história sequencialmente, então tudo que acontece no capítulo 19 vem depois do capítulo 18, o capítulo 20 vem depois do 19, sem prestar atenção naquilo que nós falamos desde o começo do estudo, que Apocalipse ele conta e reconta a mesma história várias vezes, então ele vai, termina e ele começa de novo. Ele diz: mas como nações vão estar aparecendo aqui, se lá atrás dizia que as nações se juntaram para lutar contra Deus e foram destruídas? Alguns manuscritos do grego, da língua original, alguns manuscritos eles trazem uma apêndice, talvez seja uma menção de quem estava copiando, por isso não colocaram aqui na nossa tradução, mas mostra que já havia um entendimento desde o começo, e que quando ele fala as nações, havia nos manuscritos o rascunho de as nações salvas. Então, e essa menção ela é de acordo com o contexto que nós estamos lendo. Ele já falou sobre a condenação, né? E aí ele vem falar sobre a salvação e mostra a cidade santa. Ele falou em diabo e seus inimigos lançados no lago de fogo. Então, nações, elas não são nações só aquelas, a gente não olha só como os descrentes, mas a própria palavra nos diz que de toda tribo, língua, povo e nação, o Senhor tem aqueles que são salvos, aqueles que são alcançados. Então, quando ele fala nações aqui, ele fala que vai ter gente de todas as nações. A palavra nos diz que Jesus não volta enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações. É uma menção que todo mundo vai ter chance. E de todos os lugares, Deus tem os seus escolhidos. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele se lembra disso ao escrever para os seus ouvintes, dizendo: olha, não, Deus não esqueceu os judeus. Não esqueceu os judeus de tudo. Eu não sou judeu? Não tem entre vocês judeus salvos? Então a questão não é o judeu, mas é aquele que crê em Jesus Cristo. E vai haver
como havia no primeiro século, nas igrejas, tanto judeus salvos quanto gentios também salvos, várias e várias nações. Há também, quando se fala a respeito do juízo final, a presença de representantes de todas as nações. E esses são os escolhidos de Deus. Então aqui ele vai fazer essa menção às nações, e especialmente porque ele vai nos lembrar aquilo que nós lemos lá em Isaías 60, 62, 63, por ali. Nós temos várias menções a respeito da eternidade. E Isaías descreve a eternidade naquilo que é conhecimento deles na época. E João utiliza-se muito do vocabulário de Isaías, primeiro para mostrar que é algo que já estava profetizado. Então não é algo que ele está inventando novo, mas ele está reafirmando e esclarecendo aquilo que já foi afirmado. E ele vai fazer essa menção de nações, de mais à frente, de cura das doenças, não vai haver mais maldição. Essas coisas são coisas que parecem temporais, mas é uma forma de descrever do conhecimento da época, uma relação com Deus de longevidade, uma relação de bonança, de bondade, de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Então, a primeira coisa, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis lhe trazem a sua glória. No livro de Isaías, onde nós lemos lá no capítulo 60, bem como também Isaías lá no capítulo 2, ele vai falar sobre essas nações e as nações buscando a Deus. Profetas, mais à frente, vão falar de nações que iriam até Israel para buscar o conhecimento de Deus. Esta menção que é feita aqui por João, ressaltando essas pessoas. Então, a cidade foi descrita maravilhosa, e quem vem para a cidade? Ele fala, as nações vão trazer a sua glória, eles vão se curvar ali, eles vão reconhecer a grande cidade celestial, o belo país, como o lugar maior, mais aprazível, melhor e mais esperado de todos. Então não vai haver mais aquele negócio que alguém fala assim, porque o meu país é isso, o meu país é aquilo. Sabe essa nacionalidade forte, o pessoal que acha que é o melhor lugar do mundo, muito forte, geralmente citado pelos americanos, lá dos Estados Unidos da América do Norte. Eles são muito orgulhosos de quem eles são. A gente vê muitas cidades com isso, a gente vê muitas pessoas que dizem, porque a minha cidade, porque o meu estado, porque o meu país, todas essas coisas são passageiras. Eu costumo brincar que o Apocalipse nos dá um vislumbre da glória, para que a gente aqui já comece a pensar isso, porque é próprio do crente ele começar a pensar na sua própria nacionalidade, porque primeiro nós somos cidadãos do céu. Se eu não considerar que a minha cidadania celestial ela está acima de todas as outras coisas, eu estou fazendo errado. Porque qual é mais importante? É aquela que vai estar aqui enquanto eu estou vivo, ou a cidadania que eu vou carregar por toda a eternidade? Nós somos chamados de representantes de Deus, a igreja é a embaixada de Deus aqui na terra. Mas que embaixadores somos nós, que a gente quer ser mais da terra do que do céu? Então, falar do belo país, falar da Jerusalém celeste, é lembrar-se disso. Olha, as nações andarão mediante a sua luz, quer dizer, a luz dos céus do país celeste é maior, e os reis da terra trazem a sua glória. A glória da Nova Jerusalém é maior do que todos os reis. Versículo 25: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Eu acho interessante quando João faz isso, Ele vai citar aqui mais uma vez Isaías 60, Só que o versículo 11, nós lemos lá do 3 ao 5. Se a gente for um pouquinho à frente, eu estou com ele aberto, aqui no versículo 11 ele fala: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Você veja que Isaías lá fala, não vão fechar nem de dia nem de noite. João aqui diz, nunca se fecharão de dia, porque nela não vai ter noite. Então, duas coisas, ele está linkando aqui com Isaías, dizendo que as portas não iam se fechar, mas ele faz uma ressalva, ele acrescenta um pouco mais, porque ele diz, a noite já não existirá mais. Então, nunca vai ser fechada de dia, mas vai ser sempre dia, porque não vai haver noite. Eu acho interessante quando ele faz isso, ele
Ele fala, não vai fechar de dia, e de noite? Não, mas não vai ter noite. Como quem usa um contratempo aqui para poder prender a nossa atenção. Então, as portas vão estar sempre abertas. É interessante que mais à frente ele fala que não vai entrar nada contaminado, né? Mas as portas vão estar sempre abertas. Não é a muralha das portas que protege. Se a gente lembrar da descrição da cidade, ele fala que é como se tivesse um anjo em cada porta, vigiando ali a entrada. Já uma velha menção o anjo que é colocado lá no jardim do Éden, na entrada do jardim, para que o homem não entrasse no jardim para comer da árvore da vida. Só que agora o trânsito é diferente, não é mais o homem saindo do jardim e a entrada protegida para que ele não retorne. Mas agora é todos os salvos entrando na grande cidade e as portas abertas para que eles possam entrar. Versículo 26, ele trará a glória das nações, né? Um complemento aí do 24. Versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Mais uma vez é mencionado aqui o livro da vida, né? Que é tão falado, desde lá Apocalipse 3, 5, ele cita a primeira vez, e também no capítulo 20, versículos 12 e versículo 15. O livro da vida, ele aparece aqui onde estão registrados todos aqueles que são salvos. E não é como o pessoal fala aí, né? Que o pessoal fala no livro da vida, dizendo que a pessoa está escrito, quando aceita Jesus, é escrito no livro da vida. E aí tem gente que diz que, você não apronta, não, senão você vai ser apagado do livro da vida. É como se Deus escrevesse o livro da vida com lápis, né? A borracha apagada. Mas o que nos fala aqui em Apocalipse é que o livro da vida é escrito desde a fundação do mundo. Então a lista já está pronta, não tem essa que entra hoje e sai amanhã. A lista já está pronta. Então ele quer dizer que os salvos eles já são conhecidos de Deus, e esses são os que têm entrada, têm salvo-conduto para entrar. Nas descrições anteriores, ele fala lá, antes de falar da marca da besta, ele fala da marca de Cristo. E num dos grandes flagelos que é apontado, que os anjos vêm dos 4 ventos para poder assolar a terra, ele manda segurar os 4 ventos. Diz, olha, não façam nada até que sejam marcados na testa, na fronte, todos aqueles que pertencem ao Senhor. A marca é demonstrada depois, mas o livro já está escrito. Então todos aqueles que foram escolhidos, todos aqueles que passaram pela grande prova, segundo a gente viu lá falando das 7 igrejas, todos aqueles que já estão no caminho ali, e todos esses são os que são marcados no livro da vida do Cordeiro. Então há uma entrada muito bem definida. Por que ele fala isso aqui? É para nos lembrar, ele já falou anteriormente daqueles que não creram, daqueles que adoraram a besta, que receberam a marca da besta, quer dizer, aqueles que se juntaram com o inimigo, aqueles que se revoltaram contra Deus, dizendo que o destino deles era o lago de fogo. Então ele mais uma vez faz lembrar aqui que o destino eterno, o belo país, a Nova Jerusalém, ele também tem uma entrada muito bem definida. Não é todo mundo que vai entrar. E talvez pareça muito óbvio para nós, mas nos dias de hoje há muitos religiosos por aí, muitas pessoas que até se dizem cristãos, mas que disseminam a ideia de que todo mundo vai entrar. E é algo que a gente precisa guardar muito bem, que a Bíblia ela fala claramente: olha, não vai entrar. Pregação do Evangelho é mostrar para as pessoas: olha, se arrependa para poder entrar. Porque essa ideia de que todo mundo vai entrar é a ideia que está levando muita gente para o inferno. As pessoas acham, não, tudo bem, não, Deus vai relevar, não, Deus não vai mandar ninguém para lá. É aquela ideia que eu já ouvi certa vez, a pessoa que diz, mas eu não quero crer num Deus que vai condenar alguém. Mas Deus vai condenar, a palavra está dizendo isso claramente. A justiça de Deus ela não é boa. Então, ele vai dizer, primeiro no versículo 27, nada contaminado vai entrar. Não vai entrar aquele que pratica a abominação. Aí no versículo 27, mas somente os que estão inscritos no livro da vida. Então, a primeira menção. Esta menção ela é reforçada lá no final, quando também no versículo 5
5 ele fala: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a ideia é a salvação dela. Então, aqui é a primeira vez que se descreve o destino final dos crentes. Ele sempre fala de salvação, ele sempre fala do descanso eterno, mas a descrição de ir para um lugar específico, ele é dado aqui para nós. Então ele vai dizer sobre isso: olha, as portas vão estar abertas, as nações vão vir ver a sua glória, eles honrarão a Deus, será um lugar puro. Você já viu a história? São as coisas que me deixam um pouco indignado na fala das pessoas que inconsequentemente acabam atraindo juízo sobre si. As pessoas dizendo: eu não quero ir para o céu porque vai ter tanta gente ruim lá. As pessoas julgam dizendo assim: se a pessoa vai na igreja, ela vai para o céu. Que já começa com uma mentira. Não é todo mundo que vai para a igreja que vai para o céu. E aí ele pega as pessoas que vão para uma igreja e fazem coisas erradas e acha que o céu vai estar cheio dessas pessoas. E aí ele diz: esse céu eu não quero ir não, vai estar cheio de gente hipócrita lá. Só que é um erro de base, mas que atrai condenação, porque não vai haver hipócritas no céu, assim como não vai haver gente boa no inferno. As pessoas tentam julgar pelo seu conhecimento fraco. Só vai haver no céu o quê? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que não foram vão estar no inferno. Então não é esse negócio de achar que o céu vai ser igual à igreja de Natal. A igreja é para ser uma representação do céu, mas às vezes a gente fala, eu digo especialmente o que a gente está vivendo, que não é a primeira vez na história da humanidade que se vive isso. A gente não pensa que é só no nosso tempo que as igrejas estão aceitando muitas coisas erradas. Isso já aconteceu muitas vezes na nossa história, mas é preciso sempre renovação, porque a igreja deveria ser aquela que reconhece, exorta e condena o pecado. Mas muitas vezes, por conta de uma série de coisas, a igreja tem passado a mão para o pecado, passado o pano de exagero moderno. Mas as pessoas se esquecem disso. Olha, não vai entrar nada contaminado. E é interessante ele usar a palavra contaminado no versículo 27, porque contaminado, ele não está dizendo que é estragado. A coisa para ser contaminada, ela precisa ter muita impureza. Qualquer pouquinho contamina, não precisa ser muito. Então, quando ele fala contaminado, ele está chamando a atenção que não vai haver concessões. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós temos vivido, porque se a gente se deixa contaminar por pequenas coisas, não, isso aqui não tem problema, não tem nada a ver, são as coisas que vão impedir que a gente entrar no reino dos céus. E o que é que perde com isso? Aí vem para o versículo capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui ele começa a descrição. Então tem um rio, é chamado rio de água da vida. Ele mostra a vida nessa bela cidade. Então há vida, plena vida. Mas é interessante que ele usa uma outra figura, e resgatando mais uma vez a figura do Antigo Testamento, no versículo 2, que é a figura da árvore da vida, que no meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. É como se houvesse uma pequena ilha no meio do rio, a árvore nasce ali, e seus galhos se estendem de uma margem até a outra margem. Ele diz aí no versículo 12: ele produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A cura dos povos é um termo aqui emprestado lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Ele fala sobre as folhas para a cura dos povos. A gente sabe que não vai haver doença, mas ele demonstra que nós vamos ter tudo o que precisar. Segundo, o fruto da vida. Aqui, diferente de Gênesis, só cita o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E na saída do homem do jardim diz que essa árvore, o homem, quando come, ele vive eternamente. Aqui ele faz uma descrição mais detalhada e diz que a árvore dá 12 frutos. É meio ele acrescentando, a gente não vai precisar de mais nada. Então pensa, a gente não vai ter fome no céu.
Porque o que é que vai nos alimentar? A árvore da vida. Está dizendo tudo que a gente precisa ali, 12 frutos. Eu acho interessante quando vemos isso, que quando nós olhamos para Gênesis, a gente vai ver que os primeiros homens relatados, eles viviam muito. Você vê lá na genealogia, sabe aquela parte que ninguém gosta de ler? Adão viveu mais de 700 anos, Metusalém 900 anos, era 700, 900, 800, tudo isso. Só que você pega algumas gerações para frente, aí já baixa para 600, 400, 300, né? Mais um pouquinho, 200 anos. Quando você chega em Abraão, já 160, 150, e lá para frente vai diminuindo. E a gente não presta atenção em uma coisa: quanto mais perto estão lá da geração que comeu o fruto da vida, mais eles viveram. Então a primeira geração de Adão e seus filhos ali, eu tenho compartilhado um pouco disso, eles viveram mais. E depois, à medida que essas gerações foram se passando, a vida ela foi diminuindo. Por quê? Porque o efeito do fruto começa a passar. Quem viveria eternamente comendo fruto, depois que comeu Adão, ainda viveu 700 anos. Porque aquela contagem que ele fala lá de viveu tantos anos ali, é o que se conta só depois que ele foi expulso do jardim. A gente não tem noção de quanto tempo Adão e Eva viveram dentro do jardim. Porque a Bíblia não faz essa contagem. Por quê? Porque o tempo lá não contava, porque eles comiam fruto da vida. Então não tem tempo para se contar. Mas se conta depois que eles saem. O fruto da vida é o sustento que todo mundo precisa. Você já foi no médico, aí depois que vai passando os 40, assim na frente, aí você vai lá e diz: ó, está com deficiência disso, tem que tomar vitamina tal, a sua alimentação é isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe? Não tem um monte de coisa dessa que a gente nunca está bem o suficiente, nunca come bem o suficiente. A gente vive cheio de deficiência de alguma coisa, precisa disso ou daquilo. Com o fruto da vida não é que deficiência de nada. Então aquilo que a gente deixa, fica para trás, aquilo que falta, é porque nós estamos aqui em deterioração. Mas lá, o fruto da vida não vai precisar de nada. Imagina, você come, não tem mais deficiência de vitamina nenhuma. Nada. Então, esse é o simbolismo, o sustento que vem de Deus e está ali presente. A árvore representa o retorno. Tudo começa no jardim, onde tem a árvore da vida. Mas agora termina numa cidade, onde está ali a árvore da vida. Não é mais no meio do jardim, mas agora na praça da grande cidade. Então as coisas evoluem de acordo com a gente evoluiu, porque o ser humano se acostumou. Lá atrás, o ser humano vivia no mato. E nós fomos fazendo, construindo cidades, vivemos agora em grandes comunidades, e ele demonstra também esse andamento. Vai ver uma grande cidade, onde estaremos com isso. E o fruto está ali. E por isso ele fala 12 vezes, quer dizer, não é só uma vez que a gente vai comer. Todo mês vai ter fruto, todo mês todo mundo vai comer e todo mundo vai viver bem, porque tem o fruto da vida. Ele prossegue no versículo 13, ele diz dizendo: não haverá mais qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Olha, a descrição do versículo 3 e do versículo 4 são um contexto só. É uma frase contínua aí. Você vê que no final do versículo 3 ele termina com vírgula aí na nossa vida. Então, é uma. Como é que se diz? É uma sentença só no nosso português. Então, não vai haver mais maldição. Por que não tem mais maldição? Porque a gente vai estar na presença de Deus. Amaldiçoar é lançar fora. Se a gente está com Deus, a gente está dentro. Né? Vê lá nos profetas, até no Novo Testamento, nas parábolas, quando se fala a respeito de salvação. O que é a perdição? Quando fala: mas esse aqui não foi, esse não é o servo bom e fiel. O que é que faz? Lança fora, e ali haverá choro e ranger de Deus. Então, maldição é lançar fora. Se Deus está conosco, então não tem mais maldição. Então, Deus está ali, o trono está ali, nós estamos na presença de Deus, então não há mais maldição. Mas olha que interessante aqui, aqui muita gente se esquece. Ele diz: os seus servos o servirão. Então, o pessoal fica pensando que no céu vai ficar todo mundo à toa lá. Imagina passar a eternidade à toa, não tem graça. A grande graça de Deus, a grande dádiva, é a oportunidade que Deus nos dá de servir.
Por isso eu venho. Igreja é para ser uma representação do céu aqui na terra. É como um estágio. Alguém aqui já foi estagiário? Alguém aqui já foi estagiário? O que é que o pessoal coloca o estagiário para fazer? Tudo que dá trabalho, põe o estagiário para fazer. Eu lembro dessa época. O chefe chegou na sala e disse: o estagiário trabalhava com informática. O estagiário estava lá sentado sem fazer nada. Ele falou: por que o estagiário está parado? Não, ele já acabou o que tinha que fazer. Moço, não deixa o estagiário parado, não. Ele entrou no depósito, levou uma caixa lá, um monte de coisa lá no depósito, velho, um monte de peças, de componentes lá, colocou em cima da mesa e falou para o estagiário: separa essas peças aqui para mim. Aí um colega virou para o outro e disse: eu separei essas peças no mês passado, está tudo arrumado. Colocou o estagiário para fazer de novo. E era a cultura da estagiária, está estagiando, tem que trabalhar. Mas o estágio é onde a gente se ambienta. Então, quando a gente fazia isso com o estagiário, era para quê? Para ele se ambientar a trabalhar. Então, ele estava lá, estudava, nunca tinha feito nada na vida, chega na empresa, qual a primeira coisa que ele tem que aprender? Ralar. Quem tem que trabalhar não é lugar para preguiça. E aí depois ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, vai se ambientando. Então o estagiário vai pegar ali, ele já estudou sobre aquilo, mas ele nunca fez. Então a hora que ele vai ter a oportunidade de fazer, de ver na vida real. Então o estágio é uma preparação. Ele ainda não tem a capacidade de fazer sozinho. Então ele faz sob supervisão para ir aprendendo, para ir se acostumando, para ir se ambientando. Aí eu falo que a igreja é o estágio do céu. Para a gente se ambientando. Por quê? Porque o que a gente faz aqui é o que a gente vai fazer no céu. Versículo 4 aí fala que, versículo 3, perdão, no finalzinho do 3 fala: os seus servos te servirão. Então nós vamos servir a Deus no céu. O que é que nós fazemos na igreja aqui na terra? Nós servimos a Deus. Então o que a gente faz na igreja nós vamos fazer no céu. Só que a gente vai ser melhor, porque hoje a gente estuda a palavra para entender a vontade de Deus. Lá a gente vai aprender direto com o próprio Deus. Hoje nós louvamos, a gente canta de forma perfeita para louvar o Senhor. Lá nós vamos cantar de forma perfeita. Pensa aí, já tem gente que fala assim: fulano é desafinado. Não vai ter desafinado no céu, vai ser todo mundo afinado. Nós vamos fazer com perfeição tudo aquilo que a gente não faz aqui. Então servir a Deus é o propósito do céu. A graça de tudo está aí, é servir ao Senhor. Mas se a gente não aprende a servir aqui na terra, o que a gente vai fazer no céu? Se a gente não tem prazer em louvar a Deus aqui na terra, como é que a gente vai louvar no céu? A gente está desperdiçando a oportunidade e deixando de confirmar o nosso chamado e a nossa eleição. Quando nós deixamos de servir a Deus, por quê? Olha o que ele diz: os servos de Deus o servirão e contemplarão a sua face. Então a gente não vai estar como nós fazemos aqui, que nós servimos a um Deus que nós não podemos ver, só no coração podemos sentir, mas tatear nós não podemos. Mas lá nós teremos a presença real, total e plena dele. Então nós estaremos na presença, mas mais ainda vai ser ocupado disso. E na sua fronte estará o nome dele. Quer dizer que até se todo mundo vai estar escrito o nome de Jesus. Quando Apocalipse lá atrás, ele fala sobre a marca de Cristo, se não me engano, lá no capítulo 7 e no capítulo 13, uma das referências que nós fazemos sobre isso, sobre essa marca, isso ligando lá com o Antigo Testamento, é que havia uma letrinha no alfabeto hebraico chamada Tav. O Tav tem uma grafia muito mais complicada hoje, mas a escrita mais antiga, mais cuneiforme, que é chamado, o Tav é como se fosse uma cruz meio inclinada, quase um xizinho, mas é uma cruzinha meio inclinada. Então a referência, quando se fala no Antigo Testamento sobre a marca de Deus sobre os homens, é a marca do Tav. Então quando o Apocalipse faz referência, o anjo passa com estojo de escrevedor, quer dizer, a pena marcando, ele vai, no sentido ali que ele vai na testa dos crentes e faz a cruz na testa do crente. É por causa disso que o catolicismo, a introdução do seu misticismo ali desde o quarto século, Constantino e os demais imperadores, tem aqueles rituais que fazem a cruz na testa das pessoas, não tem? Acho que é na quarta-feira de cinza que vai lá e faz a cruz na testa. Aquilo ali é uma referênciazinha que pegou, porque assim, eles procuraram a marca física, só que não físico. É o significado que Cristo está marcado em nós. É para a pessoa olhar para a nossa cara e pensar: esse é crente.
Já viu isso? Olha para o fulano, você é diferente. Eu pergunto, você é crente? É para todo crente ter essa referência. Como diz o ditado, o pessoal perguntando. Se você fosse acusado de ser crente, ser cristão, na sua vida o pessoal tinha prova suficiente para condenar você? Ou ia procurar na sua vida não achar prova nenhuma de que você é crente? Aqui quando ele fala no versículo 4, e nós vamos ter a marca, ele enfatiza que todos aqueles que vão estar na Nova Jerusalém, eles têm a marca de Cristo. É como se na testa tivesse escrito o nome, né? E lá no Apocalipse ele fala que é um nome que ninguém sabe, que só ele sabe, mas lá a gente vai saber quando estiver na glória. Mas nós vamos ter a marca, só está lá quem tem a marca de Cristo. Então nós vamos estar lá servindo a Deus e vamos ter a marca de Cristo com o seu nome na nossa fronte, na nossa testa. Então, esse é o ambiente. Então, quando a gente pensar no céu, a gente tem que pensar muito bem, porque não vão ser as nossas diferenças aqui que vão, mas lá o fato é que todos nós somos marcados pelo mesmo Senhor. Nós temos o mesmo propósito. E é interessante a gente começar aqui na Terra, a começar a ver isso e praticar essas coisas. Porque infelizmente, como muitas vezes na história da humanidade, só para não dizer que é só no nosso tempo, mais uma vez reafirmando, mas no nosso tempo, como em outras vezes na história da humanidade, a igreja ela tem dado, muitas vezes, os crentes têm dado muito mais importância à sua identidade terrena do que à sua identidade espiritual. E muitas vezes não tem sabido conviver uns com os outros. Por quê? Porque está deixando as diferenças falarem mais alto do que aquilo que nos une. Não somos nós lavados pelo sangue do Cordeiro, mesmo sangue. A gente pensava pelo mesmo sacrifício. Não temos todos o mesmo Senhor. Então, por que muitas vezes nós brigamos uns com os outros? Se nós deveríamos estar andando juntos. Porque aqui ele fala, olha, todos vão ter a marca na frente. Quer dizer, todo mundo faz parte do mesmo time. O Senhor mesmo. Um faz de um jeito, o outro faz de outro, comanda um de um jeito, o outro de outro. E a gente tem que entender que a gente tem que estar obedecendo o mesmo Senhor. E aí muitas vezes nós ficamos com raiva de alguém porque a gente acha que a pessoa faz as coisas diferentes da gente. Porque a gente acha que é só do nosso jeito, mas não existe só nós. Deus tem propósito para todas as coisas. A palavra diz, o apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai diz para nós que o Espírito Santo ele dá os dons a cada um como ele aprova. Então, um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo, outro. A gente precisa aprender a ver os dons, né? Uma das coisas que mais me intriga quando a gente fala de igreja, a gente tentando impregnar o pensamento de liderança na cabeça dos crentes, é o seguinte: a ideia que muita gente tem dentro da igreja é achar que as pessoas, para fazer as coisas, têm que fazer do jeito que eu quero. Quando a gente estuda a liderança, a gente percebe: o bom líder é aquele que dá liberdade para a sua equipe trabalhar. O mau líder, ele quer que as pessoas façam o que ele manda, do jeito que ele quer. Esse é o mau líder. É preciso as pessoas fazerem o que é comandado, mas que se dê liberdade para se fazer do jeito que a pessoa escolher fazer. Então, muitas vezes a gente peca por tentar imprimir nos outros a nossa vontade, quanto muitas vezes a gente peca porque está fazendo as coisas como se importasse mais para os outros do que para Cristo. Então, a igreja cria essa ideia mundana também. Porque o fulano faz, já vê aquele negócio do novo convertido, e a pessoa fala, geralmente é bebida, né? A pessoa chega, só um pouquinho aqui, não, mas agora eu não bebo mais, não, mas o seu pastor não está vendo, não. É a ideia de que a gente vive para o pastor. A gente vive na igreja para o pastor. A gente vive para Cristo. Mas muitas vezes nós como cristãos não levamos isso em consideração e agimos como se o trabalhar fosse para o pastor ou para a liderança da igreja e não para Cristo. Deixamos de fazer as coisas de Deus porque achamos que estamos fazendo para os homens. Só que quem dá o galardão está lá no céu. E quando a gente deixa de fazer, é o galardão dele que a gente deixa de receber. Porque o pastor aqui não tem
poder nenhum de garantir a entrada de ninguém no céu. Não vem para o meu lado, não. Eu estou lutando para garantir a minha. Cada um com o seu. A minha função aqui é ajudar você a entender. Agora eu não garanto a entrada de ninguém, não. Eu estou lá na palavra de Paulo. Paulo chega assim e diz: olha, você que está aí falando, cuidado para não pregar para os outros e você mesmo ser pego no erro e acabar no indo. Eu estou lutando pelo canto, eu estou pregando e ainda tem que cuidar para eu não cair no erro do negócio e acabar no indo. Eu estou cuidando do meu, cuido do seu. Quando você deixa de fazer, você não está deixando de fazer para a igreja, para a liderança da igreja, você está deixando de fazer para Deus. E termina o versículo 5, né? Mais uma vez lembrando, então não haverá mais noite, né? O 5 aqui ele reflete o 25 do capítulo 21, né? As portas não se fecharão no dia, porque nela não haverá noite. Aqui ele diz: não haverá mais noite. Só que aqui a ênfase dele agora não é que as portas vão estar sempre abertas, mas agora a ênfase é que não vai haver a necessidade mais dos astros da criação para poder coordenar as coisas. Olha como ele diz: nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Então qual a ênfase? O que nós vivemos na criação? Estações. Hoje a gente já sabe, né? Na época o João não sabia, mas o Espírito Santo já colocou aqui. Então, lá na escola que a gente aprende, né? Como é que é o dia? É a Terra girando ao redor do seu próprio eixo. Então, quando ela dá uma volta completa, são 24 horas, não um dia. Então, não vai ter mais rotação, vai ter mais dia e noite para contar o tempo. Não vai haver mais translação, que a Terra rodando ao redor do Sol, onde se formam as estações do ano. Não vai haver mais essa dependência dos astros. E também não vai haver mais a necessidade da nossa tecnologia, né? Porque aqui ele fala, não há mais, eles não precisam de luz de candeia. Candeia aqui, né, para o nordestino raiz, é o velho bom candeeiro, né? Lamparina, tá? Você colocava ali, acendia, só que na época lá a lamparina deles era feita de óleo. Eu me lembro uma vez eu estava estudando sobre isso aqui, acho que era em Êxodo, que fala lá sobre o candelabro, e eu fui fazer a pesquisa, né? E eles acendiam geralmente essas lamparinas com azeite. Então tem toda a tecnologia. Eu fiz uma lamparina de azeite uma vez para poder testar esse negócio. É porque eles falam que eles usavam azeite porque ele dá menos fumaça do que outras coisas. Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente ia de férias para a casa dos avós, e lá o gerador da cidade desligava às 10 horas, e aí você acendeu o candeeiro, onde você colocava ele geralmente na prateleirinha na parede, acima dele formava aquela linha preta, assim, tudo esfumaçado, por causa do querosene que era colocado no candeeiro. E assim, quando você acende uma lamparina com azeite, né, com algodão, ela solta uma fumaça bem suave, quase você não vê, não suja nada e não tem cheiro forte. É aquele cheiro de azeite mesmo que aparece. Então o cheiro não é desagradável e ele não gera muita fumaça. Então eles colocavam dentro de casa, assim, de que ele não impregnava a casa de fumaça, ela podia passar a noite acesa. E ela demora muito, né? Até aprendi que isso é ideia de escoteiro, né? Se um dia acabar a luz em casa e não tiver nenhuma vela, é fácil, você pega ali, vai no banheiro, pega um pouquinho de algodão, faz um paviozinho, coloca dentro de um pires com azeite e acende, ele fica horas ali aceso. E é interessante que bate o vento e não apaga igual apaga a vela. É muito mais resistente. Mas a tecnologia da época era essa. Hoje, qual é a tecnologia? Nós temos luz elétrica. Hoje as lâmpadas são de LED. Né? Então, se não tem luz do céu, ele fala, também você não precisa de tecnologia para gerar luz. A gente vai precisar de energia solar, a gente vai precisar de LED, a gente vai precisar de lâmpada, de lanterna, nada disso, porque vai estar tudo claro, porque a luz que vai brilhar sobre nós é a luz do céu. Então, desde aquilo que a gente precisa se alimentar, a qualquer outra necessidade que o ser humano possa ter, todas elas serão supridas pelo Senhor. Então, veja bem, estar na presença do Senhor é estar no céu.
E não vai faltar nada. Aqui se concretiza o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Então aqui ele concretiza tudo isso. Então, não vai precisar de ir na parina, não vai precisar da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, olha bem, ele falou mais atrás que nós serviremos ao Senhor. E aqui ele fala que nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Então, pensa aí, o serviço lá não vai ser um serviço humano, né? Porque quando ele fala reinarão, quer dizer que vai estar na corte celestial, a gente vai reinar sobre o mundo. Reinar sobre tudo. Agora você pensa, mas reinar sobre o quê? Se só vai ter na Nova Jerusalém quem é salvo, então os outros vão estar no inferno, então não tem contato. A palavra de Jesus lá no livro do Lázaro fala que tem uma grande diferença e nenhum tem contato com o outro. Nós vamos reinar sobre o quê? Aqui é o que descreve a palavra do reverendo Anthony Reutemann no livro A Bíblia e o Futuro, quando ele fala do já e ainda não. Salvação de toda a criação. Então, quando Deus criou Adão no Éden, criou o mundo, aos 6 dias, separou a árvore, criou os animais, criou tudo, plantou um jardim, colocou Adão no jardim e disse por que para Adão? Toma conta, cultiva a terra. Então, o homem foi colocado sobre a terra para governar sobre a terra. A criação foi dada ao homem para reinar sobre a criação. Gerhard von Breuning, ele vai falar que nós fomos nomeados vice-regentes da criação. Na Nova Jerusalém, isso é restaurado. Então, o ser humano é salvo, os ímpios são mandados para lá em fogo, junto com o diabo e seus anjos também. A criação ela é restaurada. Lembra lá de Isaías, o leão comerá a palha junto com o bezerro. Então, a criação é restaurada. Toda aquela parte que a queda trouxe é retirada. E nós novamente reinaremos sobre a criação. Então o trabalho, servir a Deus, é reinar. A gente vai ser a grande corte celestial, nós vamos administrar tudo. A gente vai estar lá, em pleno trabalho, em pleno serviço diante do Senhor, em alegria, singeleza do coração, em plena felicidade, porque estaremos com Deus e voltaremos a fazer aquilo que nós somos criados para fazer. Estar sobre a criação, vivendo em alegria e harmonia com o Senhor. E vai ser ainda melhor, porque Adão, ele via Deus na viração do dia. Nós vamos ver Deus o tempo todo, vai ter dia e noite. Nós vamos ver Deus todo o tempo. Então o chamado é justamente para nos mostrar isso. Um lugar celestial, conforme eu volto lá para a letra do hino 192, a terceira estrofe, quando ele diz: conservemos em nossa lembrança a riqueza do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor e mais feliz. Pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz prometidas por Cristo Jesus. Pensar na Nova Jerusalém é pensar justamente nisso. Observar na lembrança as riquezas do país que nós teremos uma vida melhor e mais feliz. Amém? Amém.